O tema da mensagem de hoje é decidindo agradar a Deus. Acompanhe comigo no quadro Daniel capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá. E uma parte dos utensílios da casa de Deus, ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruído em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade. Jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruído em toda a sabedoria, e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Amados, todos os dias nós iremos nos deparar com algumas situações das quais essas situações vai exigir de nós alguma atitude, sim ou não? Nós estamos falando com adultos, e todo dia nós temos que tomar algumas atitudes. Todo dia você tem que dizer: vai, fica, para, avança, tá bom assim, põe um pouco mais, um pouco menos. Todo dia nós temos que acordar sabendo que temos uma rotina para cuidar, para fazer, para zelar, principalmente aqueles que são casados, que têm uma família, principalmente aqueles que já têm filhos, que já constituiu família. Eu sempre digo que casar é bom, mas melhor mesmo é ficar solteiro enquanto pode. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto você é solteiro, você está na casa do pai e da mãe. Eu me recordo quando eu era solteiro, do jeito que eu gostava que passava a minha calça, a minha camisa, minha mãe fazia exatamente daquele jeito. Engraçado, quando você casa não é a mesma coisa, não é verdade? Aí a mulher fala: nem vem que eu não vou fazer igual a tua mãe não. Que isso? Eu não sou escrava. Engraçado, a mãe podia ser escrava, não é? Às vezes nós ouvimos algumas coisas que imaginávamos assim: bom é casar, bom é sair debaixo das garras do nosso pai, da nossa mãe, porque agora eu tenho a minha casa, agora eu tenho a minha vida. Verdade, você tem a sua casa, você tem a sua vida, você tem as suas dívidas que antes você não tinha. O máximo que você tinha depois de adulto, ainda solteiro, era contribuir em casa. Mas se tivesse algum mês que não desse para você contribuir, porque você tinha que comprar algo novo, papai e mamãe sempre dizem: não, filho, tudo bem, vai lá, compra a tua roupa, paga a sua faculdade que eu dou um jeito. Quero ver depois de casado quem é que vai dar jeito. Não é verdade? Nós precisamos às vezes tomar algumas atitudes, e para cada atitude, amado, que teremos que tomar, nós temos que tomar uma decisão, ou sim ou não. Na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, em todos os lugares, sempre enfrentamos situações que nos levam a tomar decisões entre o que é certo e o que é errado. Todos os dias que você tem que tomar a decisão, você sabe o que é certo e o que é errado? Às vezes não sabemos. Você sabe o que é a vontade de Deus? Às vezes não sabemos. Pastor, ora aí, eu não sei se é da vontade de Deus. Eu sempre ensino que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O que é boa, agradável e perfeito? A vontade de Deus é aquilo que você quer para você. Vai prejudicar alguém? Não. É bom para a tua vida? É. Então é vontade de Deus. Mas eu acho que não mereço. Isso aí você que já é complexado, porque Deus quer te dar o melhor da terra.
se você não prejudica alguém, se você não está passando por cima de ninguém, se aquilo é lícito, então é vontade de Deus. Mas às vezes nós temos que tomar algumas decisões, amado. E aí, a pergunta é: a quem você tem agradado ou desagradado para tomar essa decisão? Por muitas vezes, nós nos vimos em situações que você agrada a Deus, desagrada a pai, desagrada a mãe, desagrada a família, desagrada a filho, desagrada a chefe, desagrada amigos. Sabe, Daniel se viu diante de uma situação e ele optou a agradar o Senhor. Preste atenção que Jerusalém foi sitiada, ou seja, ela foi cercada e foi tomado então aquele lugar na guerra, e levaram todos os pertences da cidade. Deus permitiu que Jerusalém fosse sitiada pela Babilônia, fosse atacada pela Babilônia, porque o povo estava olhando muito para os outros deuses e olhando muito para lá fora, e não olhava para aquilo que Deus fazia na vida deles. Às vezes, meu irmão, nós temos que ser sitiados pelos nossos inimigos. Sabe, aquilo que você diz: Senhor, que na minha casa nunca vem uma enfermidade, eu não tenho nada a te pedir, mas isso é algo que eu peço, é isso que por muitas vezes chega a nós. Sabe por quê? Porque Deus permite quando nós estamos acomodados. Jerusalém estava acomodado. Era uma cidade próspera, era uma cidade abençoada, era uma cidade que os jovens eram homens e mulheres, né? Jovens totalmente estudados, pessoas que tinham conhecimento perfeito, sabe? Pessoas, se fossem nos dias de hoje, talvez o mínimo deles, eles trabalhavam em TI, no mínimo. Eram pessoas formadas, jovens totalmente educados, muito bem educados, muito cultos, a ponto do rei, quando sitiou a cidade e levou com eles alguns jovens, dentre eles Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, ele disse o seguinte: eu quero que separe para mim os melhores jovens, aqueles de uma linhagem real, aqueles que são inteligentes, cultos, sabe, doutorados em ciência. Se fosse nos dias de hoje, ele diria assim: aqueles que já têm uma faculdade formada, aqueles que sabem desenvolver um aplicativo, aqueles que têm conhecimento de tecnologia, de informática, porque isso é o nosso top hoje em dia. Naquela época o rei disse assim: eu quero o melhor, então vocês vão separar esses melhores, vão colocar ele num lugar, como se eles estivessem presos, mas na verdade não é prisão, e durante 3 anos vocês vão dar a esses jovens o melhor da terra, aquilo que vai para o rei, virá para ele, inclusive os vinhos, se assim eles decidirem tomarem. Isso é uma honra? Sim ou não? Teoricamente sim. Mas na vida nós precisamos tomar, ou seja, na nossa vida precisa ser tomada de decisões. Amém? Como filhos de Deus, amado, nós precisamos direcionar as nossas decisões. Eu achei essa imagem muito interessante. São 2 setas, dentre elas uma é a árvore, que representa o fruto, e outra que é a mesma seta representando a pedra, aquilo que é estagnado. Qual a decisão que eu devo tomar? Aquela que traz a prosperidade, o fruto, ou aquela que paralisa, dizendo: não, assim tá bom, isso aqui eu não vou mudar, tá bom assim, time que está ganhando não se mexe. Não tem pessoas que pensam dessa forma? E aí então, toma um outro rumo, o rumo da pedra, o rumo daquilo que está parado. Segundo os padrões de Deus, nós devemos tomar decisões, e essas decisões, sabe, Deus não quer que nós negociamos, ou seja, aquilo que é padrão de Deus é inegociável. Baseado aqui na experiência de Daniel, nós vamos ver como podemos agradar a Deus com as nossas atitudes e decisões. Primeiro, Daniel conhecia a sua identidade, ele sabia quem ele era, de que povo ele participou, da onde ele veio. E Daniel 1:3 diz assim: e disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Preste atenção, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não era qualquer pessoa. Eles participavam da linhagem real. Daniel, amado, ele tinha consciência de quem ele era filho do rei, ele era considerado nobre, sabe, aquilo que nós chamamos pessoas que têm o sangue azul, que de azul não tem nada, é só um costume de dizer. Ele era alguém realmente separado do Senhor. Mas por que ele estava naquele local? Porque Deus queria mostrar a sua glória na Babilônia, Deus queria mostrar a sua glória naquele lugar, e ele precisa usar príncipes. Pastor, o que você está querendo dizer com isso?
Estou querendo te dizer que tu és da linhagem real de Deus. Quando o rei te chamou, ele olhou dentre a sua família e disse assim: traga os melhores. Pegue aqueles que são antenados, aqueles que são inteligentes, aqueles que o mundo olha para ele e não dá nada, mas eu o chamei e vou colocar o meu nome e ele será príncipe de Deus. Talvez quantas vezes o diabo disse na tua mente que a sua identidade é derrotado, que você é burro, que você não consegue nada, porque a sua família veio de uma situação de derrota, e isso tem acompanhado a sua vida e você nunca conseguiu crescer. Quantas vezes foi lhe dada alguma oportunidade e você disse: eu não posso, eu não consigo, eu jamais vou chegar lá, porque tem alguém melhor do que eu. Preste atenção, meu irmão, o seu nome está escrito no livro da vida, é porque Deus te chamou para ser alguém, e alguém você é, porque Ele não se engana. Aquele rei sabia que aqueles jovens eram jovens diferenciados. Sabia que Daniel tinha algo diferente nele. Sabia que Sadraque, Mesaque e Abednego eram pessoas totalmente diferentes. Sabe por quê? Porque ele olhava para eles e via o brilho de Deus na face deles. Eu quero te dizer que Deus tem um brilho especial em você. Talvez a sua família não reconheça, seus amigos ainda não viu, mas muito breve eles verão que algo novo tem acontecido contigo. Muitos de nós, amado, possuímos, uma falsa consciência de quem verdadeiramente somos em Deus. Essa consciência errada é formada basicamente por dois aspectos. O primeiro, pensamento sobre si mesmo. Números 13:33 diz assim: também vimos ali gigantes, filho de Enaque, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Se nós nos olharmos e nos enxergarmos apenas como gafanhoto, e o nosso inimigo como gigante, por menor que ele seja, ele vai ser um gigante. Eu sempre uso essa expressão, né? Parece engraçada, mas é verdade. Quem conhece aquele cachorrinho chihuahua? Parece um rato, desse tamanho. Aquilo é bravo, rapaz. Se ele estiver na garagem de uma casa, com o portão fechado, e você passar, e você estiver distraído, ele vai fazer um escândalo, bem grosso. Se a pessoa se assustar, pronto, ele vira um leão. Ele cresce, fica macho, e aí então ele começa a rosnar. Sabe por quê? Porque ele percebeu que alguém tem medo. Assim é o inimigo das nossas almas. Quando nós nos diminuímos e achamos que somos como gafanhotos, que somos presas fáceis, que somos fracos, ele realmente cresce. Quem você tem se enxergado? Quais são os pensamentos que você tem de você mesmo? Eu achei muito interessante esta frase que diz: antes de fazer qualquer coisa, pergunte a si mesmo se faria com um sorriso. Se a resposta for não, é melhor desmarcar o compromisso. Ou seja, quando fizer, faça com excelência. Se for para você fazer mal-humorado, achando que você não tem possibilidade, achando que você não consegue, achando que você não tem direito, achando que só com você dá errado, meu irmão, é melhor nem ir, porque você vai ser derrotado. Quantas pessoas olharam, para aquele lugar e olharam para o gigante, não olharam para a bênção da terra. Deus quer te abençoar, te dar uma bênção, e aí na primeira possibilidade de dificuldade você diz: sabia, estava muito bom para ser verdade, sabia que alguma coisa ia acontecer, porque não sei, não está legal, tem essa barreira aqui, e agora o que eu faço? A maioria cruza o braço e diz: é porque não era para mim. Meu irmão, seja persistente. Sadraque, Mesaque e Abednego e o próprio Daniel não desistiram de maneira alguma. Se você ler o texto de Daniel, o capítulo todo de Daniel, você vai entender o quanto eles passaram, mas o quanto também eles foram vitoriosos. Eles poderiam ter esse pensamento de si mesmo, dizendo: poxa, que adiantou a gente estudar tanto, que adiantou a gente se empenhar tanto, somos filhos de nobres, somos filhos de príncipe, mas estamos passando por este momento, preso durante 3 anos, tudo bem, comendo o melhor das iguarias do rei, mas estamos presos. Amado, Deus tem caminhos que traça para nós, que nós não imaginamos como chegar até lá. Se você olhasse alguns anos atrás, vendo a sua situação hoje, daquilo que você já avançou, já conseguiu, se dissesse para você, você diria que era mentira, mas até aqui o Senhor te ajudou, e muito mais Ele fará.
Se nós fôssemos buscar em nós algum tipo de merecimento, não teríamos. Amém? Eu imagino quando, não lembro, mas pela história da minha família, eu vim da Bahia para cá, eu tinha aproximadamente uns 4 anos, alguma coisa do tipo. Viemos, dia de ônibus, mãe, era isso? 3 dias, né? Isso quando não quebrava, né? Imagina, amado, 8 filhos, só tinha 2 aqui, né? Vieram em 6 com meu pai e minha mãe, 8. Eu era o menor deles. Comendo poeira da Bahia para cá, numa perspectiva dizendo assim, vamos para uma cidade maior, vamos para São Paulo, e lá todo mundo vai trabalhar e vai ser uma vida boa. E não demorou muito tempo, nós ficamos na casa da minha avó, todo mundo alojado, sabe, não tinha espaço para todo mundo, mas naquela época se pensava assim, onde come 1, come 10, na verdade ninguém comia era nada. Não é verdade? Tinha esse pensamento, esse princípio. Quando nós conseguimos sair, amados, da casa da minha avó para ir para uma casa nossa, 2 cômodos, nesse meio tempo meu pai pegou uma doença chamada meningite, que na época matava. Quantas pessoas morreram? Agora imagine a minha mãe que deixou a sua terra natal, deixou a sua mãe, a sua parentela, né, para vir para São Paulo, para ter um sonho, e no meio do caminho, possivelmente o seu marido venha morrer de uma doença que era fatal, ainda com filhos pequenos, para pagar aluguel. Eu acho que na época quem trabalhava era a Laídes, trabalhava o Aurino e mais uns 2 ou 3 só, muito difícil, os outros eram tudo de menor. Sabe, talvez eles começaram a se ver como gafanhoto, dizendo, essa grande cidade vai nos tragar. Mas havia uma perspectiva dizendo, Deus vai mudar essa história. Meu irmão, quantas vezes você passou por situações difíceis no teu passado, mas hoje você está bem, e eu quero te dizer que aqui para frente vai ficar melhor. Sabe por que vai ficar melhor? Porque o Senhor está no controle da tua vida. Vai ficar melhor porque o Senhor está no comando, porque é Ele que está avançando. Se nós olharmos para nós como gafanhoto, provavelmente, amado, não teremos força para decidir. Decidir o que, pastor? Decidir segundo a vontade de Deus, quando for nos apresentada uma situação. Eles poderiam dizer, vamos voltar para a Bahia, lá é mais fácil comprar uma casa, é mais fácil lá a gente fazer, sabe, o que a gente sempre fazia. Não, continuamos, avançamos, até que todos cresceram, todos casaram, todos são adultos, cada um tem a sua casa. Meu pai o Senhor já levou, mas a minha mãe está aqui firme e forte, amém? E nós iremos ver a glória do Todo-Poderoso. Isso é mais importante, sabe, irmão? Se nós estivermos convictos da nossa condição em Deus, e nos preocuparmos em fazer aquilo que agrada ao Senhor, sabe? Isso é importante. Não se preocupe em agradar homens, não se preocupe em agradar pessoas. João 1,12 diz o seguinte, mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você foi feito filho, filha de Deus. Se você é filho, a guerra agora não é mais só sua, é dele. Se você é filho, a peleja não é mais só sua, é dele. Amém? Se fosse meu filho Diogo ao ouvir isso, ele ia falar, ixi, então estourei. Estourar, eu entendi que é assim, nossa, que bom, né? Alguma coisa do tipo, que legal, consegui. Então, ó, estouramos, viu, irmãos? Agora nós somos filhos, sabe? Antes nós éramos criatura, andávamos totalmente torto, mas um dia nós dissemos, Senhor, eu quero te servir. Se Deus olhasse para mim, olhasse para você com um olhar de humano, ele ia dizer, quem é você, rapaz? Olha para você, todo torto, cheio de vício, cheio de lepra. Você acha que você tem capacidade de me servir? Esse é o ser humano. Mas o Senhor olha para nós e olha com um olhar de amor e diz assim, eu vou te chamar e vou te fazer mais do que vencedor, porque tu és príncipe de Deus. B, pensamentos dos outros a nosso respeito. 1 Samuel 16:10 diz assim, assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhidos a esses. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços, os rapazes? E ele disse, ainda falta o menor. Olha o que ele diz, o pai diz do filho, ainda falta o menor,
que está apacentando ovelhas. Disse Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é este mesmo. Preste atenção, amado. O pai de Davi, Jessé, ele tinha alguns filhos. Só que os seus filhos, todos eles eram programados para ser lutadores, para ser guerreiros. E Davi era o menor deles. Era baixinho, né? Semelhante a quem vos fala. Ruivo, belo, semelhante a quem vos fala. E o pai disse assim: ah, mas Davizinho, nem mandei chamar, porque quem é Davizinho para ser rei? Né? Davizinho é um menino muito bonzinho, ruivo. Por que a Bíblia usa essa expressão ruivo? Porque, amados, nas terras judaicas era muito difícil ter pessoas ruivas. Imagina, quando você vê uma pessoa ruiva de nascença, né, sobrancelha ruiva, cílios ruivos, chama atenção, não chama? Imagina naquela época que quase não se via. Vamos dizer, alguns historiadores dizem que Jessé tinha como se fosse uma certa vergonha de Davi. Não vergonha dele como filho, mas da aparência dele. Mas a Bíblia é muito clara que diz assim: embora ele fosse ruivo, não que eu tenha nada contra ruivo, que eu acho que é muito bacana. Hoje em dia o pessoal até pinta o cabelo para ficar ruivo sem ser, não é? Porque realmente é legal. Mas naquela época era difícil, né? Pessoas queimadas do sol, e de repente Davizinho era ruivo. Mas tinha uma boa semblante, tinha um bom semblante, tinha uma boa aparência. E aí então ele manda chamar. Samuel disse assim: olha, Deus disse que não é nenhum desses aqui. Todos eles eram grandes, parecendo uns guarda-roupa, sabe, fortão. Se fosse hoje, você ia dizer que eram os bombados da academia. Esses eram os filhos de Jessé. Estavam sendo preparados para ser guerreiro. E Deus não olha para a força do teu braço. Deus não olha para a quantidade de músculos, se a sua barriga é tanquinho ou se não é tanquinho, sabe, quanta força você tem, quanto de ferro você consegue levantar. Mas Deus olha para o seu coração, se é adorador. A Bíblia diz que Davi nunca perdeu uma guerra e foi um dos melhores guerreiros. E ele não tinha porte físico para isso, porque a nossa luta não é nossa, é do Senhor. Sabe, meu irmão, talvez você está dizendo os pensamentos, sabe, que as pessoas têm ao seu respeito. Você tem se encucado, tem dito: não, estão dizendo isso de mim, estão falando aquilo. Não olhe para isso não. Se preocupe com o que o Senhor pensa de você. Do que o Senhor te chama? Se Ele te chama de servo e de filho, é isso que importa. Pastor, mas estão me chamando de crente fanático. É melhor te chamar você de fanático e ser visto como rei dos céus, do que achar que você é muito moderno e ir para o inferno. Amém? Algumas pessoas se preocupam tanto com o que os outros vão pensar a seu respeito, que às vezes na hora de tomar uma decisão, amado, busca agradar homens, sem se dar conta que agindo assim, estão negando a sua própria fé. Olha o que diz Mateus capítulo 10, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não podemos, amado, nos preocupar com o que os outros vão dizer. Com o que vão pensar de mim, pastor. Meus amigos vão se afastarem porque agora eu sou cristão. Meus amigos vão se afastarem porque agora eu não ouço mais aquelas mesmas músicas. Eu não me visto mais como eu me vestia. Eu não vou mais para o pancadão como eu sempre ia. Amado, o que você prefere? Ser aplaudido pelos seus amigos, as mulheres, né, como aí o mundo diz, ser conhecido como cachorra? Ou você ser visto como princesa diante do Senhor, filha do Todo-Poderoso? Você quer ser conhecido como o quê? Como nóia? Como bandido? Como cara? Ou ser conhecido como príncipe de Deus? Aquele a quem clama e o Senhor responde. Uma coisa o mundo não pode negar, que o mundo olha para aqueles que são servos do Senhor e admira, porque Ele diz: um dia eu serei assim. Sabe, meu irmão, você pode não entender,
mas as pessoas que você conhece estão de olho em você, e sem você perceber estão te admirando, e falam de ti sim, dizendo: você viu como fulano mudou, como agora é melhor. Sabe por quê? Porque só houve bênção. Aqueles que são usados pelo diabo tentando te jogar para baixo é que diz o contrário, mas na maioria, 99% estão dizendo: parabéns. Quando eu me converti, eu era pai de santo. Os meus amigos pai de santo ficaram horrorizados, mas a minha família disse: graças a Deus. Pelo menos mais um que se consertou, porque era torto mais do que tudo. Sabe, irmãos? A princípio, na minha conversão, eu fiquei preocupado com o que meus amigos iam dizer. Uma vez eu disse: meu pastor, nossa pastor, eu me converti, eu quase não falo de Jesus para não escandalizar ninguém, para não dizer que agora eu sou fanático, tem essas besteiras na cabeça. E, sabe, as pessoas estão sumindo. Será que está acontecendo? Ele diz: Alexandre, o Espírito que está em você incomoda o que está com eles, porque hoje você está na luz e eles estão em trevas. Foi quando eu ouvi a primeira vez, quando ele disse assim: entra num ambiente todo escuro e acende. Hoje eu vou usar isso, na época não tinha. Acende um LED, por menor que ele seja. Em toda a escuridão, ele vai ser visto em qualquer canto que você tiver. Não precisa nem acender um isqueiro, nada. Um LED, por menor que ele seja. Mais ou menos isso aqui, está escuro, mas dá para você ver, não dá? Imagina se todas as luzes tivessem apagado. Isso aqui ia brilhar mais do que tudo. O mundo está em trevas, e aonde você está, o brilho que está em você vai ofuscar os olhos deles, e o diabo fará com que eles se afastem. Só que não deixa assim, não, agora eu sou luz, e deixa eles se afastarem. Vá atrás, fale do amor de Deus, porque a mesma vida que você tinha, ele também tem, e hoje Deus quer mudar a vida dele e dela. Temos que nos apegar, amado, aos pensamentos que Deus tem a nosso respeito. O que é que Deus pensa de nós? Isso é mais importante. Olha o que Deus pensa de você. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você espera? Não é a bênção, não é a graça? É isso que o Senhor vai te dar. Pastor, mas é luta que eu vou ter que enfrentar para colocar em ordem. Amado, tudo que a gente quer arrumar realmente cansa. Se você tem um quartinho lá que durante anos você só foi juntando coisa, um dia você vai ter que tirar aquelas coisas de lá e limpar. Dá trabalho? Dá. Você vai transpirar? Vai. Você vai mexer em cocô de barata, de rato? Vai. Mas quando você terminar aquilo, vai ficar limpo, e você vai olhar e vai se sentir realmente feliz, porque uma boa obra foi feita. Existe coisa na nossa vida, existe um quartinho aqui dentro que você precisa colocar para fora um monte de coisa. Às vezes quando alguém fala: não fala assim, assim não é bom, assim não é bênção, você fala: pronto, só porque eu me converti agora querem me mudar da noite para o dia. Enquanto as pessoas se preocupam com você, para você mudar, amado, é porque está te ajudando a limpar o seu quartinho. Amém? Ele é tão habitável, quem mora lá é só inseto, rato e companhia limitada. Deus quer restaurar isso. Quando você abrir a boca, as pessoas vão ver em você o mesmo Espírito que estava sobre Daniel. O rei disse assim: sirva para ele o melhor vinho, sirva para ele a melhor comida, as melhores iguarias. Você acha que um rei come qualquer coisa, ou ele come o melhor da terra? O melhor da terra, natural, né? Por que que Daniel não quis o melhor de Deus? Porque ele decidiu agradar ao Senhor. E havia um costume na época, amado, que tudo que entrava no palácio do rei era consagrado e oferecido a deuses, exceto os legumes e cereais que o Deus deles não aceitava. Mas os manjares eram oferecidos, os vinhos eram oferecidos, as carnes eram oferecidas. E Daniel então disse para o chefe dos eunucos, chefe do cozinheiro, disse o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, já que eu vou ter que ficar aqui e o seu rei quer nos servir da melhor maneira, eu quero comer apenas legumes e cereais. Mas durante 3 anos, Daniel, durante 3 anos, não é o tempo que nós temos que ficar aqui? O rei disse assim, o chefe disse: eu não posso fazer isso, porque o que é programado para vocês é o melhor da terra. Ele disse: mas esse melhor eu não me agrado. Não disse exatamente que era consagrado e oferecido, mas ele disse: isso eu não quero. Eu quero servir ao meu Deus, mesmo aqui, desta forma. Ao invés de eu criticar, murmurar, sabe, me misturar com o mundo, eu simplesmente vou me reservar.
Daniel podia dizer, como eu falei agora há pouco: tá vendo? Estourei, vou comer o melhor. Só picanha, só caviar, só as melhores massas, mas isso era consagrado a demônios. Sabe, irmãos? Às vezes você fica chateado dizendo: poxa, ninguém me chama mais para uma festa. Antigamente meus amigos chegavam na minha casa e me chamavam para ir para a praia. A gente juntava lá uma grana, fazia um churrasco, comprava um monte de cerveja, enchia a cara, era tão legal. Essas são as iguarias do rei deste mundo. O teu rei tem o melhor para você. Daniel poderia, amado, comer daquilo, poderia, Deus ficaria chateado com ele? Não, mas ele preferiu agradar ao Senhor. Quando eu agrado ao Senhor, eu sou consequentemente, milagrosamente, abundantemente agradado por Ele. Se quisermos, amado, agradar a Deus com as nossas atitudes, nós não podemos fazer concessões, amém? Sabemos então o que é que agrada e o que é que não agrada ao Senhor. Cabe unicamente a nós decidirmos qual é o caminho que devemos trilhar. Em muitas situações sutis, sabe, às vezes nós estamos tentando errar ou fazer errar as nossas emoções ou as nossas atitudes e pensando: não, Deus, depois eu peço perdão, fique em paz. Se você não fizer, Deus não vai te castigar por isso, mas se você fizer, Ele vai ter muito mais prazer em te abençoar. Ah, então eu não fiz, Ele vai me castigar. Deus não é Deus de castigo. O castigo, ele vem pelas nossas atitudes. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Mas Deus, Ele ama as nossas decisões. Tem coisas que seus pais quiseram para você que você não quis, e nem por isso Ele ficou com raiva ou com ódio de você. Gostaria que fosse de uma outra forma. Lá na frente você viu que a opção dos seus pais, algumas vezes, poderia ter sido melhor, mas Ele respeitou a tua vontade. Não é verdade? Tem pai que trabalha, rala o tempo inteiro para dar o melhor para o filho, o melhor estudo, a melhor faculdade, e o filho não quer. Ele estuda até a 5ª série e acha que não tem que estudar mais, porque os amigos dele não estudam. O que ele quer para a vida dele? O melhor ou as iguarias do mundo? É triste, mas é verdade. Nós precisamos estar atentos e sempre decididos a agradar o Senhor. Tendo essa atitude, amado, é que Ele espera de nós. Custe o que custar, decida agradar ao Senhor. Por muitas vezes eu me tornei chateado por ter que tomar algumas decisões. Mas na minha decisão, ou eu tinha um amigo que continuaria comigo, não sei até por quanto tempo, ou eu fazia a vontade de Deus. Eu preferi fazer a vontade de Deus e perder o amigo. Como assim, pastor? Porque o amigo não concordava da maneira que eu estava trilhando. Lá na frente ele entendeu, voltou, me pediu perdão e continuamos andando de novo, mas agora no caminho certo. Eu poderia trilhar o mesmo caminho que ele para agradar o meu amigo, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, e lá na frente eu me perder do Senhor, porque existem vários caminhos que traçam por todos os lugares. Você precisa entender, e o Espírito Santo sempre vai te dizer: trace esse caminho, porque este é o melhor para você. Não tenha medo de ficar só. Não tenha medo de ficar desempregado. Não tenha medo que o seu marido vá embora, tua esposa vá embora. Não tenha medo que seus filhos vão se perder. Faça a vontade do Senhor, porque Ele com certeza sabe o que é melhor para você. Se eu quero orar por você.